Como já se disse hoje, não é a primeira vez que discutimos nesta Assembleia esta proposta de decreto legislativo regional que nos é apresentada pelo JPP. E, Sr. Presidente, essa repetição legislativa não é negativa em si mesmo, mas tem, isso sim, duas dimensões que são diferentes. Por um lado, tem o mérito de trazer ao debate parlamentar as doenças e os doentes oncológicos, de permitir que se discuta o profundo impacto que o cancro tem nos doentes, nas famílias e na sociedade em geral, que se debata a forma como a doença oncológica altera, muitas vezes, não só o cotidiano dos doentes, mas também das relações laborais e das condições em que se presta o trabalho. Aliás, é por isso mesmo que essa alteração de vida torna justo, eu diria até da mais elementar justiça, que os doentes oncológicos beneficiem de uma série de apoios que são importantes, não só no seu processo de tratamento, mas também após a doença. É por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que o doente oncológico tem um estatuto especial, tem o atestado multiuso que lhe dá benefícios ao nível do Serviço Regional de Saúde, ao nível da Segurança Social, ao nível da habitação, da sua reintegração no mercado de trabalho e até no acesso ao emprego. É por isso que o doente, quando se desloca da região para o continente, é apoiado financeiramente, quer seja ao nível da sua refeição, mas também ao nível dos transportes. E é também verdade que estamos a falar do reembolso de despesas efetuadas, ou seja, implica um adiantamento dessas despesas por parte do doente. Mas também não será menos verdade, e é importante referir, que sempre que se manifestem dificuldades económicas, o Cesarama, através do Serviço de Encaminhamento do Doente, acompanha, comprova as necessidades desse doente em específico e faz um adiantamento de acordo com os custos que são estimados para essa viagem. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu referi que havia uma segunda dimensão deste diploma. E a segunda dimensão deste diploma, para não lhe chamar de negativa, eu diria que é menos positiva, está relacionada com o pressuposto em que assenta este diploma, esta iniciativa. É que o seu partido proponente assume de forma clara os termos em que quer discutir a doença oncológica. Quer fazê-lo a metro, quer fazê-lo a pataco, de forma casuística, acenando com um aumento de 10 ou 20 euros, a quem, na verdade, precisa de uma intervenção legislativa muito mais alargada. O que os doentes e os sobreviventes de cancro precisam é, por exemplo, de uma alteração à lei laboral que lhes permita uma redução do seu horário de trabalho. O que os doentes oncológicos precisam é de um governo que lhes permita a reforma antecipada sem qualquer penalização. O que os sobreviventes precisam é de uma intervenção do Estado que lhes resolva, por exemplo, a dificuldade de acesso aos empréstimos bancários, ou que lhes impeça o agravamento dos prémios dos seguros. É essa intervenção alargada que os doentes exigem do Estado. Senhores deputados, a doença oncológica merece muito mais do que ser discutida ao ritmo da aritmética parlamentar. É isso que tem sido feito, por exemplo, na Assembleia da República, onde foram recentemente aprovadas, e aliás por proposta de vários partidos, um conjunto de recomendações ao Governo da República que visam, entre outras, a implementação de medidas para garantir maior proteção aos menores com doença oncológica, aos seus familiares e àqueles que são os seus cuidadores. É pena que Vossas Excelências insistam na pequena discussão.
e não estejam disponíveis para um debate mais alargado. É certo que esse debate será mais difícil, será mais trabalhoso, eventualmente não dará para um cartaz eleitoral, mas terá certamente um impacto muito maior na vida de quem vive e de quem sobreviveu à doença oncológica. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Gil Canha. Eu acho que é de facto lamentável que Vossa Excelência utilize um tema tão sério para fazer esse tipo de intervenção parlamentar. Mas também acho curioso que Vossa Excelência seja sistematicamente contra as obras e, no entanto, pelos vistos, quer que se façam obras nos Marmoleiros, quer que se continue a requalificar o nosso hospital. O que lhe tenho a dizer, Sr. Deputado, é que o Governo já o está a fazer e contamos consigo, por exemplo, para o ano que vem, voltar, ou melhor, aprovar o orçamento e o plano de investimentos, que foi isso que Vossa Excelência não fez em 2017. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É de facto lamentável que Vossas Excelências, por mais do que uma vez, tenham assumido que não estão disponíveis para esse debate mais alargado. Mas o mais estranho é que estamos a falar deste sistema de apoio e de acompanhamento dos doentes que, por uma ou outra razão, não podem receber o seu tratamento aqui na região autónoma e, pelos vistos, os senhores deputados não conhecem como é que funciona o sistema. Não podem conhecer como é que funciona o sistema. Porque se conhecessem como é que funciona o sistema, não diriam metade daquilo que disseram hoje. Por exemplo, eu estou convencido que nenhum senhor deputado sabe, ou se sabe, e não quer dizer, eventualmente será mais grave, que o atual sistema reembolsa todas as despesas aos doentes. Todas. Não há critério de cálculo. Tudo o que é apresentado pelos doentes, e nomeadamente refiro-me a despesas com transportes terrestres e despesas com alimentação, são reembolsadas a 100%. 100%, Srs. Deputados. E eu fiz a referência aos transportes terrestres e à alimentação, porque no que diz respeito ao alojamento e ao transporte aéreo, esse é pago diretamente pelo Cesarame. Nem sequer é adiantado pelas pessoas. Mas o que os senhores deputados fizeram questão de tentar transmitir era que não se pagava nada às pessoas e que, coitadinhos, ia toda a gente para o continente sem receber nada. Não é verdade. Mas há outro problema desta proposta, senhores deputados. É que nós todos reconhecemos a gravidade da doença oncológica. Estamos todos de acordo quanto a isso. Mas o atual sistema de compensação ou de reembolso de despesas não discrimina os doentes. Apoia os doentes oncológicos, apoia os doentes que têm alguma deficiência motora, apoia, por exemplo, aqueles que têm patologias cardíacas que lhes obriga a ir ao continente receberem tratamento. Mas esta proposta do JPP é só para os doentes oncológicos. E eu pergunto, Srs. Deputados, e os outros doentes não merecem também alguma atenção? Porquê é que ninguém falou nisso? É por isso que eu fico convencido que os seus deputados não sabem do que é que estão a falar. Mais grave, o Sr. Deputado Paulo Alves fez no início da sua intervenção uma referência de que o número de casos de cancro tinha aumentado na região. É verdade, Sr. Deputado? Infelizmente, tem razão. Mas o que o Sr. Deputado não disse, e eu quero acreditar que foi porque se esqueceu, ou então porque não sabe, mas eu digo, Sr. Deputado, é que se a taxa de sobrevivência há uns anos atrás era de 30%, hoje em dia é de 60%. E isso deve-se a quem, Sr. Deputado? Isso deve-se aos profissionais de saúde, deve-se aos médicos, deve-se aos enfermeiros, deve-se a toda a gente que diariamente trabalha para que estas pessoas possam sobreviver a uma doença que lhes muda de forma tão profunda a vida que não merece o tratamento a que Vossas Excelências lhes querem submeter nesta Assembleia. Muito obrigado.